Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Meus irmãos, nós iremos fazer um breve comentário a respeito da perseguição, das lutas, das adversidades, da oposição que o cristão verdadeiro enfrenta durante a sua jornada. O Senhor Jesus, ensinando no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, do versículo de número 10 até o versículo 12, Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória seja dada ao Senhor Jesus, louvado seja Ele por sua maravilhosa palavra. Veja, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele não iludiu, Ele não enganou a ninguém. Quando Ele nos convida a servi-lo, Ele deixa bem claro que nós iremos viver uma vida de renúncia, iremos viver uma vida de perseguições, de aflições, conforme Ele mesmo nos ensina no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo 33. Ele nos ensina também que nós iremos viver uma vida de cruz, de calvário mesmo, porque Ele mesmo disse em Mateus 16, versículo 24, que se alguém quiser vir após Ele, deve renunciar-se a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e segui-lo. E observe, meus irmãos, que o Senhor Jesus padeceu neste mundo. O Senhor Jesus foi injuriado, foi perseguido neste mundo. Foi caluniado neste mundo. Quando nós encontramos no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 23, versículo 1, a seguir diz assim: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este, pervertendo a nossa nação. Observe a acusação que fizeram contra Jesus perante Pilatos, chamando Jesus de perversor, aquele que perverte, aquele que contribui para a perdição, para a perversão, não somente dele, mas da própria nação. Veja, meus irmãos, que se o nosso Senhor Jesus foi perseguido, foi injuriado, quanto mais nós que servimos a Ele, que seguimos a Ele, que somos falhos, imperfeitos, nós seremos perseguidos, nós seremos injuriados. E o próprio Jesus, Ele nos alerta, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 6, versículo 26, que quando o oposto disso acontecesse, ou seja, ao invés de perseguição, ao invés de injúria, nós fôssemos elogiados pelo mundo, aí deveria acender um sinal de alerta, porque algo estaria errado, algo estaria fora do normal, do curso normal das coisas. Em Lucas capítulo 6, versículo 26, Jesus diz: Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Eu fico realmente preocupado
quando eu vejo setores da sociedade, os diversos setores políticos, econômicos, setores ligados ao judiciário, setores ligados à mídia, enfim, setores da sociedade elogiando a igreja, trazendo palavras de elogios, palavras de bajulação a líderes da igreja. Eu fico realmente preocupado, porque isso é um mau sinal, isso é um péssimo sinal. Agora, quando a igreja está cumprindo com o seu papel, quando o cristão está cumprindo com o seu papel e ele está sendo injuriado, caluniado, perseguido pelo mundo, observe, não significa que nós temos prazer na perseguição e desejamos perseguição de maneira nenhuma. Mas, quando isto acontece, e acontece por causa da justiça, por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um sinal que a igreja não está andando de mãos dadas com o mundo. É um sinal que o cristão está incomodando o mundo com a verdade. Nós vamos ver, irmãos, que alguns dos maiores servos de Deus, dos mais renomados e respeitados dentro do meio cristão, sofreram perseguições por causa do nome de Jesus. Aos apóstolos mais primitivos, como Pedro e João, foi-lhes dito que eles não deveriam de maneira nenhuma pregar, falar do nome de Jesus sob pena de serem açoitados, de serem presos. O apóstolo Paulo, no capítulo 24 do livro de Atos, no versículo 5, foi chamado de peste. Observe o tratamento que Paulo teve por parte dos homens da sua época. Ele foi chamado de peste e promotor de sedições. Ele foi injuriado, foi perseguido. Nós vemos também, meus irmãos, no Antigo Testamento, quando o próprio rei Acabe, ao se encontrar com o profeta Elias, no capítulo 18, versículo 17 do livro de 1 Reis, chamou Elias de perturbador de Israel. Perturbador de Israel. Veja o tratamento que estes homens de Deus tiveram por parte da sociedade da sua época. Então, meu irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque se você, servindo a Cristo, servindo a Deus, sendo sincero na sua crença, se você está sendo perseguido na família, na sociedade, na comunidade, na própria igreja, se isso está acontecendo, não é motivo de ficar triste, não é motivo de ficar angustiado como se coisa estranha estivesse acontecendo. Não, isso aconteceu com os nossos pais na fé, isso aconteceu com o próprio Cristo. O apóstolo São Pedro, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 15, ele diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como aquele que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Observe, meus irmãos, o curso natural das coisas, infelizmente, é este. É o cristão sincero servir a Cristo, agradar a Deus e, por causa disto, ser perseguido e injuriado pelo mundo. Mas nós temos uma recompensa. Sejamos fiéis a Deus. Nós temos uma recompensa. O Senhor Jesus disse que quando isso acontecer, nós somos considerados por Deus como bem-aventurados. Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12. E no versículo 12, Jesus diz: exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão
nos céus. Aleluia! Por quê? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Grande é o seu galardão no céu se você está sendo perseguido por causa do Evangelho, por causa da justiça. Grande é o seu galardão no céu se você é até mesmo colocado de lado, no banco, esquecido, por causa da verdade. Continue servindo a Deus, continue honrando a Deus, continue agradando a Deus. Em breve Cristo voltará e junto com Ele o nosso galardão. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus lhe dê forças para continuar servindo a Ele com sinceridade.